Opa, tudo beleza? Aqui é o Carlos Araújo para mais um conteúdo de importação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as várias formas de importação no Brasil, própria por conta e ordem e por encomenda. Importar no Brasil não é algo para amador e um simples deslize pode resultar em uma multa expressiva, capaz de deixar vermelho o fluxo de caixa do incauto. E como o nosso papel aqui é de ajudar você a entrar nesse mundo misterioso da importação, fica comigo que depois da vinheta eu volto falando sobre cada um desses tópicos. É rapidinho! Muito bem, que ótimo que você continua aqui conosco. Aqui no comexblog.com nós somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. Temos conteúdos em nosso site sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e logística. Produzimos vídeos, e-books, artigos e muito mais sobre todas essas áreas. Se você ainda não nos conhece, acesse www.comexblog.com.br e se inscreva em uma das nossas listas. Muito bem, mas no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as diversas formas de importação e por que, cada vez mais, empresas que comercializam produtos importados contratam outras empresas para internalizar suas operações. Eu não estou falando da contratação de prestadores de serviços para cuidar dos trâmites alfandegários, como o despachante aduaneiro. Nada contra o despachante aduaneiro, mas o nosso foco aqui é outro. Eu estou falando de algo que começa muito antes, às vezes, quando o pedido é colocado no exterior e desde então estas empresas cuidam de verdade de tudo que acontece de uma ponta a outra, sendo responsável até por contratar frete, seguros, empresas especializadas de vistorias e tudo mais. Eu estou falando da importação por intermédio de uma trading. Você já ouviu falar no que é uma trading? Mas antes de lhe explicar esta operação intermediada, eu preciso rapidamente te explicar o que é esse bicho papão chamado importação. A importação compreende a entrada temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originados do exterior, de outros países, a títulos onerosos ou gratuitos. O exercício da administração aduaneira compreende em que? Na fiscalização e no controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacional em todo o território aduaneiro. Esse controle aduaneiro, promovido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não tem caráter arrecadatório, como muitos acham o contrário. Nesse controle, o bem tutelado pelo Estado não é o tributo, mas a segurança da sociedade. Por isso que a importação é muito controlada no Brasil. A fiscalização aduaneira verifica, por exemplo, se a mercadoria recebeu as devidas anuências, oferecendo, portanto, condições de sanidade e segurança para o consumidor. É por isso, novamente, digo que a importação tem um controle muito grande. Mas importar no Brasil, por definição, é algo muito complexo. Merece cuidado, controle, muita experiência de quem está promovendo a entrada de mercadorias no país, porque ela é responsável. Um simples erro ou vacilo pode custar um ônus pesado no bolso do empreendedor. Ônus esse traduzido em multa. Mas você mesmo pode fazer as suas operações de importação, desde que tenha energia, recursos, conhecimento para vencer todas essas barreiras. E já te adianto, não são poucas. Mas por outro lado, você deseja se focar no seu negócio, você pode então contratar alguém, uma empresa, para fazer essa operação para você. E você vai me perguntar, por que contratar alguém para importar para você? Essa é uma pergunta que eu escuto com frequência, sobretudo daqueles que desconhecem o volume extenso de informações necessárias para se liberar uma mercadoria importada no Brasil. No mundo atual, as empresas se concentram na sua atividade profissional, seu core business, naquilo que geralmente é definido em função da sua estratégia para com o mercado e deixam as outras atividades, que a gente chama de atividade meio, para os demais agentes econômicos terceirizados. E no comércio exterior isso não é diferente. Muitas companhias já iniciaram esse processo de terceirização de suas operações de importação de mercadorias e focaram-se
exclusivamente apenas em vender produtos e atender às necessidades dos seus clientes. Muitos empresários, sobretudo aqueles com pouca experiência no comércio exterior, enfrentam problemas quando vão importar produtos para revender no Brasil. Isso é normal, isso é natural. E entre os principais problemas enfrentados estão a falta de conhecimento dos trâmites logísticos, o que vai acontecer, como vai acontecer, e principalmente a falta de conhecimento dos procedimentos aduaneiros. E para minimizar esses problemas enfrentados, muitos importadores buscam então o auxílio de uma trade. E o que faz uma trade? Para que ela serve? É isso que eu vou lhe explicar daqui em diante. Trades são empresas que se especializaram em cuidar dos trâmites burocráticos na importação. Elas planejam cada etapa na importação, desde a emissão documental pelo exportador até a liberação alfandegária aqui no Brasil. Mas não é só isso. Elas negociam valores com fornecedores, buscam melhores parceiros para atuar na sua operação, pressionam por tempo, por taxas cambiais. Então, quais são as vantagens que essas empresas oferecem aos seus negócios? Por serem empresas especializadas em importar, elas possuem uma extensa rede de parceiros que oferecem serviços de qualidade e com preços bem atrativos. Além da redução de custo, a trade ajuda na condução dos trâmites burocráticos, planejamento tributário e fiscal, além de conduzir a emissão dos documentos internacionais de acordo com a legislação brasileira. E eu posso te dizer, isso evita multas e atrasos operacionais. Quer um exemplo? Ao contratar um frete internacional, é padrão que a companhia de transporte lhe forneça um prazo de entrega do contêiner vazio de apenas 15 dias. Isso significa que você precisa, após a carga chegar, você terá que devolver a unidade vazia, o container, neste prazo, sob pena de pagar uma multa diária, o que chamamos de demurge. Ao trabalhar com uma trade, ela já tem negociados prazos maiores para a entrega desse container, para no mínimo 21 dias, podendo chegar até 30 dias. O mesmo vale para taxas, prazos, valores cobrados por armazéns, despachantes aduaneiros e transportadoras. Então, já que falamos das empresas que intermediam o processo na importação, agora a gente vai falar sobre os tipos de importação. A primeira delas é a importação própria. Chamamos de importação própria aquelas operações em que a empresa que irá distribuir o seu produto no mercado local, ou então está comprando para usar, é a mesma que promove a importação, não tem nenhum intermediário. Esse tipo de operação é feito por empresas que já dominam o processo de importação, de uma ponta a outra, que possuem expertise, gente especializada em seu plantel, recursos materiais e financeiros para conduzir a operação junto a todos os órgãos intervenientes, e não são muitos. Uma operação própria requer muito controle de quem está conduzindo. Por quê? Porque a atividade fim dessa empresa não é a importação, e sim a comercialização dos produtos importados. O que eu quero dizer com isso é que para uma empresa importar diretamente e distribuir seus produtos no mercado nacional, é preciso ter conhecimento de todos os trâmites burocráticos, alfandegário, ter uma extensa rede de fornecedores e possuir um departamento especializado de importação para conduzir cada etapa exigida nesse processo. Isso não é impossível de se vencer, mas é preciso ter um excelente corpo técnico para evitar prejuízos. Na importação, nada é barato, até os prejuízos são muito longos. E agora que já sabemos o que é a importação própria, a próxima que a gente vai falar é a operação por conta e ordem de terceiros. A importação por conta e ordem de terceiros é um serviço prestado por uma empresa, que chamamos de trade, a qual promove em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiridas por outra, a adquirente, em razão de um contrato previamente firmado em que pode compreender ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, com a realização de cotação de preços internacionais e a intermediação comercial.
É preciso que ambas comprovem capacidade financeira para adquirir as mercadorias importadas. A Receita Federal está muito preocupada com essa capacidade financeira e que tenha os seus CNPJs vinculados a um sistema chamado Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, antes da operação acontecer. Na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa importadora possa abranger desde da simples execução do despacho de importação até a intermediação do negócio no exterior, contratação de transporte, seguros, entre outros, o importador de fato é o adquirente, a mandante da importação, aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outros países, em razão da compra internacional. Embora nesse caso o faça por via interposta de outra pessoa, a importadora por conta e ordem, que é uma mera mandatária da adquirente. Mesmo que a importadora por conta e ordem efetue pagamentos ao fornecedor estrangeiros, antecipados ou não se caracteriza uma operação por conta própria, mas sim entre o exportador estrangeiro e a mercadoria adquirente, pois dela se originaram os recursos financeiros. Até aqui a gente falou então de dois tipos de importação. A própria, em que a própria empresa promove, e a por conta e ordem, em que essa empresa contrata uma terceira para fazer. Falta então a gente falar da importação por encomenda. A importação por encomenda é um tipo de operação em que uma empresa, a encomendante pré-determinada, interessada em uma certa mercadoria, contrata uma outra, a trading, para que essa, com seus próprios recursos, providencia a importação dessas mercadorias e a revenda previamente para essa empresa encomendante. Ela não pode vender para nenhum outro, ela tem que vender exclusivamente para essa encomendante. Nesse tipo de operação, a trade compra as mercadorias no exterior com os seus recursos, não pode ter antecipação de recursos, e promove o despacho aduaneiro de importação, a fim de revendê-las posteriormente a uma empresa encomendante previamente determinada. E aí o encomendante está dizendo, eu já tenho a quem fazer, já foi previamente contratada. Em razão de quê? De um contrato entre a importadora e o encomendante, cujo objeto deve compreender pelo menos o prazo ou as operações pactuadas. Diferentemente da importação por conta e ordem, no caso da importação por encomenda, a operação cambial para pagamento da importação deve ser realizada exclusivamente em nome da trade. E você deve estar se perguntando, por que uma empresa interessada contrataria alguém para ir ao exterior, comprar uma mercadoria e revender aqui no Brasil para ele com margem de lucro? A resposta é capital. Nesse tipo de operação, o risco da importação, inclusive cambial, fica a cargo da trade. A encomendante tem um preço já pré-determinado, antes mesmo de embarcar. E qualquer oscilação de valor, seja por questões operacionais ou cambiais, serão suportados pela trade. Por outro lado, para a trade existe a possibilidade de operar em um mercado com margem de lucro, de um produto que ela desconheceria suas condições comerciais e de distribuição. Resta apenas para ela prever bem o preço final do produto e trabalhar para que tudo saia como planejado. Afinal de contas, isso é o seu expertise. Mas não é só isso. Agora a gente vai falar de alguns requisitos importantes. Tanto na operação por conta e ordem, quanto na operação por encomenda, é preciso, tome nota, ter um contrato entre as partes vinculado perante a Receita Federal, que discrimine o tipo de operação, que ambas as empresas possuam um radar lá na Receita Federal. É preciso explicar e comprovar a origem dos recursos aplicados nessa operação. O dinheiro não pode ficar escondido. E que o real comprador ou vendedor não seja ocultado. Esses são pontos fundamentais. E aí você deve estar se perguntando, mais uma vez, e os benefícios fiscais, que eu já ouvi tanto falar na importação, não motiva esse tipo de operação intermediada, operação por uma trade? A resposta é sim e não. É claro que muitas empresas, principalmente aquelas sediadas em Santa Catarina, no Espírito Santo, Rondônia e
Alagoas, oferece em seu rol de serviços vantagens financeiras e fiscais atreladas ao ICMS desses estados. É isso que vamos falar agora nesse nosso último tópico. Estados de menor desenvolvimento econômico descobriram há algumas décadas que uma forma eficiente de aumento da arrecadação era conceder benefícios unilaterais, ou seja, incentivos, para que empresas levassem negócios para suas regiões, proporcionando o desenvolvimento local, através da geração de créditos e isenções. Daí desenvolveu-se o que chamamos de guerra fiscal. Como na importação o único tributo que pode variar é o ICMS de estado para estado, esses estados passaram a conceder benefícios para empresas importadoras que se instalassem localmente. O mais antigo e famoso é o Fundap, do estado do Espírito Santo. E recentemente, Alagoas, Rondônia e Santa Catarina também criaram mecanismos similares para atrair novos negócios. E como funciona na prática esses benefícios? Eu vou te dizer. Uma trade se instala em um desses estados, Espírito Santo, Alagoas, Rondônia ou Santa Catarina. Passa a ter o direito ao benefício na importação e atrela essa vantagem ao pacote oferecido ao adquirente ou ao encomendante. Significa dizer que, além de fazer o serviço de importação, algumas trades repassam parte deste ganho financeiro para quem os contrata. Muitos criticam esse tipo de situação, em que quem está contratando o serviço, o adquirente ou o encomendante, não está buscando na trading com a finalidade da qualidade de serviço, e sim porque vai ter algum ganho financeiro daquele estado em que ela não está instalada. Isso inclusive motivou há alguns anos uma ampla e acalorada discussão no Senado Federal que gerou uma norma de combate à guerra dos portos, como foi chamado naquela época. Aqui eu não vou entrar nessa celeuma de discussão, mas eu quero afirmar que uma importação intermediada por conta e ordem ou por encomenda nem sempre está atrelado a um benefício fiscal ou financeiro. Ao procurar uma intermediária para importar os seus produtos, muitas empresas contratantes estão buscando ter foco, ou seja, quem tem expertise em importação e que entregue de verdade valor em suas operações e não apenas preço. Ok? Vamos resumir o que a gente falou até agora? Você viu conosco nesse vídeo. Primeiro, o que é importação? Depois, por que contratar uma empresa especializada para importar para você? Por que alguém se especializa em importar para outra empresa? O que é uma importação própria? O que é uma importação por conta e ordem? O que é uma importação por encomenda? E por último, o que são benefícios fiscais na importação? E se ficou ainda alguma dúvida, me escreva ou deixe seu comentário aqui embaixo que iremos te responder. Combinado? Mas antes de fechar esse vídeo, eu gostaria de fazer alguns pedidos. O primeiro é que aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever em meu canal. Clique e se inscreva, que cada novo vídeo publicado você vai ser o primeiro a saber. O segundo pedido é que, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, aqui no vídeo, porque assim eu vou conseguir identificar se estou no caminho certo. O terceiro é que, se você conhece alguém que se interessa por importação, compartilhe esse vídeo com ele. Isso vai fazer a minha mensagem chegar a muito mais gente. E aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever em uma lista de conteúdo sobre importação. Se você tem interesse sobre importação, clique e se inscreva. É grátis e eu só mando conteúdo relevante. Ok? Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Carlos Araújo e até mais.